para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aliás, não encare como mais um culto, encare como um culto na presença do Senhor, ou encare como o culto na presença do Senhor, como se fosse hoje o último culto que você participasse aqui na terra, e amanhã você estivesse no céu. Amém? Essa tem que ser a nossa esperança, todo dia estarmos preparados para subirmos com Ele. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Deus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Nós cantamos aleluia nesta noite a Ti, Deus, em adoração, em louvor ao Teu santo e bendito nome. Derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito nesse lugar. Ó Espírito Santo, venha se fazer presente aqui, move este lugar, desce o céu neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Toda a terra seja cheia da Tua glória. Vem, Senhor, sobre nós, participaremos, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, derramado ali na cruz, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui neste lugar. Por isso nós aplaudimos ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
te adoramos. Ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, nós temos acesso a Ele, ao Santo dos Santos, e o adorar, participar do teu corpo, do seu sangue, que foi derramado na cruz, por mim e por você. Te adoramos, Pai, te exaltamos. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é digno de louvor, de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Um dia nós nos encontraremos com Ele face a face. Mas hoje nós podemos imaginar, só imaginar como será. Será glorioso, será lindo contemplar face a face o Senhor. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado junto a você. Eu só posso imaginar que iria ver face a face você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou de teus braços vou cair, mas eu sei que tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia. Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, de tocar Jesus, de
Eu só posso imaginar. 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 Eu só posso imaginar, prostrado aos seus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Aleluia, Senhor. Glorificamos a Ti, Deus. Eu só posso imaginar. Aleluia. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar. Meu Deus, Tu és minha cura, Tu és meu socorro. Acalma os ventos do meu oceano. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, Tu és meu milagre. Uma chance eu quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em Ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em Ti, sei que não vai me abandonar, nunca, nunca. Sustenta-me, meu mundo está em Tuas mãos. Meu Deus, Tu és minha cura, Tu és meu socorro. Acalma os ventos do meu oceano. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, Tu és meu milagre. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar.
Então adore ao Senhor, aleluia. Orela baixira, o céu, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Acalma. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. A paz, irmãos. Boa noite a todos. Tome teu assento. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Glória a Deus. Amém. Malaquias 3:10. Quem achou diz glória a Deus. Só dois só. Quem achou diz glória a Deus. Posso ler? Amém? Está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Só até aí só. Irmãos, o que me chama atenção aqui nesse texto, eu quero que você preste bem atenção nisso, que aqui o profeta Malaquias está dizendo, através da boca de Deus, que nós podemos fazer prova do Senhor, todos aqueles que são dizimistas fiéis. Vocês estão aqui, amém? Está escrito: e fazei prova de mim. Mas depois vem Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. O diabo levou ele no mais alto pináculo e diz: lança-te daqui, porque está escrito que Deus daria ordem para que os seus anjos cuidassem de você. E Jesus diz: mas está escrito também, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Então encontra aqui em Malaquias a única passagem bíblica que eu posso provar de Deus. Esse provar aqui significa experimentar. Então aqui eu posso, quando eu sou dizimista, fiel, eu posso orar e posso reivindicar, segundo a palavra de Deus, aquilo que é meu. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Diz amém, bem forte. Então eu posso orar e dizer: Deus, esse mês eu fui dizimista, eu fui fiel, então eu creio que o Senhor vai repreender o devorador, então eu creio que eu vou receber uma bênção tal de grande abastança, então eu creio que as janelas dos céus, elas vão se abrir. Agora interessante, pastor Léo, que fala janela, não fala porta. Poderia estar escrito porta do céu, mas fala janela. Por que fala janela? Pergunta assim: por quê, pastor? Porque a janela só abre quem está do lado de dentro. Posso ouvir um amém? E quem está do lado de dentro é Ele. Então o único que pode abrir essa janela, que tem a chave, é Ele, para derramar essas bênçãos sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu não sou dizimista. Agora você assustou, né? Confesso no altar aqui que eu não sou dizimista, porque eu falei 10% é muito pouco. Então eu separo muito mais do que o dízimo todo mês.
Agora eu vou contar uma história minha para você. Eu não tenho salário. Assim como o profeta Eliano não tem salário. Eu tenho um gasto, tenho família, eu preciso de 5 a 7 mil reais todo mês. Como você vive, pastor? Deus não deixa faltar nem um mês para a minha vida. Nem um mês. Então Deus sustenta as aves do céu, Deus sustenta aqueles que são fiéis, Deus sustenta a sua vida, amém? Se você não é dizimista, faz um voto com Deus. A última parte do meu corpo que se converteu foi a carteira. Eu larguei das drogas, larguei da cocaína, da cachaça, mas o bolso foi a última parte que se converteu. E quando converteu, minha vida mudou, irmãos. Então eu quero fazer um desafio com você. Passe a ser dizimista e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, amém? Todos aqueles que são dizimistas, ofertantes, estão livres para trazer o seu dízimo, a sua oferta, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, o Senhor é santo. Vamos nos colocar em pé novamente, nós vamos cantar mais um louvor. Nós vamos cantar um louvor e eu fiquei esta semana meditando muito neste louvor. Pensei em algo para falar antes de que nós cantarmos este louvor, mas o Espírito Santo muitas vezes nos dirige a outras coisas. Eu quero que você preste atenção, todo mundo preste atenção. Só quem está vindo trazer a oferta, quem já trouxe a sua oferta, quero a atenção de vocês. Se coloque em pé. Eu tenho meditado esse dia, eu vou ser rapidinho, pastor Leonardo. Eu tenho meditado em algo esses dias, no meu coração, e eu tenho conversado muito com o Espírito Santo sobre isso, que muitas vezes tem muitas pessoas que estão aqui na igreja, estão apenas vindo à igreja. Você vem a um culto, e você e você está nesse culto, você vem, mas muitos vêm e ainda não se converteram. O que é você se converter? É você confessar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E muitos estão vindo à igreja, mas não fizeram esta confissão. E eu queria nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção, se você sentir que você quer confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nunca fez isso na sua vida, você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, nunca você foi à frente a um apelo, se você queria aceitar a Jesus, Ele pode vir esta noite e você pode ficar, amém? Faça isso nesta noite, enquanto nós cantamos esta canção. Se você sentir esse desejo, venha até aqui à frente. E se vier alguém, eu queria que os pastores orassem por essas pessoas. Cada pastor orasse por uma vida, amém? Se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais.
vencer a angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Você conseguiu aprender? Cante aqui comigo, ó. Vai, vai, vai. Cristo te convida nesta noite a não pecar mais. Muitas vezes nós caímos no mesmo pecado de todos os dias. Nós pecamos e pedimos perdão para Deus daquele pecado que nós cometemos, e no dia seguinte nós vamos lá e cometemos o mesmo pecado. Você não está livre de pecar, meu irmão. Você não está livre de pecar, porque nós vivemos neste mundo. Porém, se Jesus te perdoou de um pecado, vá e não peques mais no mesmo pecado. Não cometa o mesmo pecado todos os dias. Aleluia. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória. Como diria o apóstolo Mauri, que igreja bonita. Que bênção. As crianças venham aqui para frente, nós vamos orar por vocês. Glória a Deus. Ô povo lindo, olha que bênção. Deus abençoe as tias, gente, né? Os tios, as tias. Estenda tua mão para cá, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por cada criança, cada preciosidade, Deus, que o Senhor colocou nessa igreja, nos nossos caminhos. Obrigado pelos nossos filhos. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Dê sabedoria para as professoras,
que o culto possa ser maravilhoso ali na Yamir Kids, em nome de Jesus, e que elas possam ser impactadas pela tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa aula, meninos. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho algo poderoso para compartilhar com você hoje, querido. Cara, hoje foi um dia fantástico. Eu tive a honra de batizar 19 pessoas e um deles era o meu filho amado da visão. Olha lá, que lindeza. Te amo. O duro foi tirar ele da água. Deitar na água foi fácil, mas levantar, glória a Deus, glória a Deus. Foi um dia muito especial para mim. E quem veio no batismo, assim, eu não vi, né? Mas parecia que ali o trem estava grosso da glória de Deus, assim, uma presença fantástica. Eu acho que não teve um que não chorou. O povo já entrava chorando, saía escatarrando, era aquele negócio assim. A água, ela começou assim, ó, com um palmo para baixo da borda. Depois, a hora que acabou, já estava completa. Não sei se era de lágrima, de catarro, estava tudo misturado ali, ó. Um trem de doido. O Alex chorou um pouquinho. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Um dia memorável. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. Quem achou diz amém. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Repita comigo, fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora só vocês. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Pai, eu queria pelo menos passar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, aquilo que eu tenho vivido. Deus, como é gostoso andar e viver de acordo com a Tua palavra. Mas em nome de Jesus, Deus, me dá graça, me dá sabedoria para transmitir a Tua palavra com ousadia, com intrepidez para os meus irmãos, Deus, para a Tua noiva, para que em nome de Jesus a saúde espiritual, que a cura de alma possa ser estabelecida hoje nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu clamo os Teus anjos, eu clamo a Tua Shekinah, eu clamo a Tua glória sobre este lugar, Pai, porque é o Teu Espírito que é o Consolador, o Teu Espírito que nos convence, Deus. Não adianta nada eu dar uma palestra aqui, eu não quero isso, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, ser boca do Senhor nessa casa, em nome de Jesus. Por isso, Pai, venha sobre a minha vida, tome a minha vida nessa hora, em nome de Jesus, e em nome de Jesus edifica a Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Quem crê diz aleluia. Queridos, eu quero falar sobre isso, sobre esse tema, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É muito fácil a gente andar pelo que a gente vê. É muito fácil a gente conduzir as nossas emoções, conduzir as nossas decisões, o nosso estado de espírito, a nossa saúde espiritual, nós avaliarmos a nossa saúde espiritual, a nossa alegria, de acordo com aquilo que nós vemos. É muito fácil a gente ir contra
a determinação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós temos que andar pela, ajuda eu aí, gente, nós temos que andar pela, abra a tua Bíblia por favor em Mateus capítulo 14, Mateus 14, versículo 25, é um trecho que todo mundo conhece, já foi pregada 1 milhão de vezes, então vai ser 1.000.001, Mateus 14, 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Repita comigo, fala assim, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero tirar alguns ensinamentos dessa palavra. Primeira coisa, existia uma palavra dada por Deus para Pedro. Qual foi a palavra que Jesus falou para Pedro? Vem. Pronto. É tudo o que você precisa. É uma palavra vinda da boca do próprio Jesus. Se Jesus autorizou, se Jesus determinou, se Jesus deu uma palavra para você, se Ele falou, vem, por que a gente duvida? Então a primeira coisa, querido, vá atrás da palavra de Deus para a tua vida, da determinação de Deus para a tua vida, você tem que ter convicção disso, primeira coisa. Segunda coisa, Pedro desceu, sim ou não? Ele tomou uma atitude, a Bíblia fala que ele desceu, ele deu um passo de fé, mesmo contrariando a sua mente carnal, ele sabia que ele ia afundar se ele pisasse ali nas águas, naturalmente falando, ele era pescador, ele sabia que se ele tirasse o pé do barco, ele iria afundar, mas, em cima daquela palavra, ele deu um passo de fé, e ele andou por sobre as águas, ele andou no sobrenatural. Terceira coisa, ele reparou na força do vento, reparou na força do vento, reparou nas circunstâncias ao seu redor. Presta atenção na sequência dos fatos. Pedro desceu e estava andando em fé no sobrenatural, mas de repente ele analisou as circunstâncias ao seu redor, ele reparou na força do vento, e a Bíblia fala que assim que ele reparou na força do vento, ele teve medo. Assim que ele teve medo, ele naufragou. Reparou na força do vento, teve medo e naufragou. Essa é a sequência do fracasso para um cristão. Quando a gente repara na força do vento, quando a gente repara nas circunstâncias ao nosso redor, quando a gente começa a andar por aquilo que a gente vê e não por aquilo que a gente crê, quando a gente começa a reparar na força de um boleto, na força de um desemprego, na força de um Covid, de uma doença, quando a gente começa a reparar no sistema político, quando a gente começa a reparar no caos da sociedade, quando a gente começa a reparar na tua doença, você começa a ter medo, você sai do sobrenatural, você entra no físico, você tem medo,
você submerge. Querido, a Bíblia não mudou, a regra não mudou, continua sendo a mesma. É assim que funciona a natureza humana. Quando a gente para de andar no sobrenatural, quando a gente começa a analisar as circunstâncias ao nosso redor, a gente fica com medo e a gente submerge. Mas a Bíblia fala que Jesus estava prontamente estendeu a mão, pegou ele e falou assim: homem de pequena fé. E aí voltou os dois andando e entraram no barco. E quando eles entraram no barco, o que aconteceu? Quem sabe? Cessou o vento. Mas por quê? Gente, hoje eu fiquei pensando assim: poxa, Jesus, não podia ter cessado o vento 5 minutinhos antes? Ele não era Deus? Não podia andar por sobre as águas na calmaria? Aquele mar tranquilo? Podia, não podia? Ele era Deus. O que é? Pegadinha do malandro? Que Jesus deixou Pedro, né? Por que o vento só cessou depois que eles subiram no barco? Se ia parar o vento, por que não parou o vento antes? Você já parou? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. O vento parou depois que ele entrou no barco. Escuta, Deus ele age em cima de princípios. Deus ele age em cima de princípios que são estabelecidos ao longo da sua palavra. E na palavra de Deus está escrito: no mundo passareis por aflições. Deus ele prova a nossa fé. Deus ele prova. Os ventos, eles são necessários para forjar o nosso caráter, para construir a nossa identidade em Deus. Escute, o grande desafio de todo homem de Deus, o grande desafio é conseguir deixar que a palavra de Deus saia da mente e seja verdade no seu coração. Eu vou repetir porque esse é o tema da minha pregação, e é isso que eu quero inculcar dentro do teu coração hoje. O grande desafio nosso, todo mundo que é crente, todo mundo que acredita na Bíblia, todo mundo que segue a Jesus, é o teu grande desafio, é deixar com que a palavra saia da sua mente e faça morada no seu coração. Porque uma coisa é você conhecer a Bíblia de capa a capa, uma coisa é você saber os versículos das promessas de Deus para você de cor e salteado. Isso é extremamente importante, é ótimo você conhecer a palavra de Deus, mas outra coisa completamente diferente é você viver aquilo que você sabe, é você deixar essa verdade fazer parte do teu coração. Porque você já ouviu essa palavra: nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Isso é bonito de falar, mas viver não é tão simples assim. Em João 14, 21 está escrito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos este é o que me ama. Não é somente aquele que tem os mandamentos, é aquele que tem e aquele que os guarda. Queridos, é extremamente importante você ter os mandamentos, mas mais importante do que ter é guardar os mandamentos dentro do coração, viver a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja rema para a tua vida hoje. Quem recebe, diga amém. Só ter na mente não adianta, tem que estar no coração. Quero fazer uma pergunta: quem aqui já pisou em prego? Levanta a mão. Quem já ralou o joelho? Levanta a mão. Quem já arrancou o tampão do dedo?
Vocês são fogo, hein? Quem já venceu um boleto bancário e não tinha dinheiro para pagar? Levanta a mão. Quem já bateu o carro? Não, Alex, não, é uma vez na vida, não é toda semana. Quem já bateu o carro toda semana? Só Alex, levanta a mão. Ai, Jesus. Queridos, a verdade é que nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, nós passamos pelo dia mau. Olha o que fala. Esse versículo que fala, no mundo passareis por aflições, a gente só decorou essa parte, mas a parte antecessora fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando o seguinte, Jesus está falando o seguinte, eu sei que vocês vão passar por aflições do mundo, eu sei que virão dias difíceis, eu sei que virá o dia mau, eu sei que virá tribulações, provações. Eu não estou falando que eu vou tirar vocês do mundo, não é isso. Eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. Parece antagônico, não parece? Estou falando para que tenham paz. No mundo passareis por aflições. Escuta, é justamente isso que eu quero que entre no teu coração. Você não pode vincular a paz do teu coração com as aflições do mundo ao teu redor. Você não pode vincular a paz, a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus, você não pode conectar a tua paz com as circunstâncias ao teu redor. Porque se você fizer assim, toda vez que você tirar um tampão do dedão, você vai ficar mal com Deus, você vai ficar sem paz. Toda vez que você pisar num prego, toda vez que você ralar o joelho, toda vez que você bater o carro, toda vez que vier uma dificuldade, uma briga familiar, uma briga com o teu cônjuge, toda vez que você passar por algum tipo de provação, você não vai ter paz de espírito, querido. E hoje nós vemos uma geração angustiada, uma geração estressada, uma geração que qualquer coisa, uma geração que não é resiliente. Acontece qualquer coisinha, o cara quer se matar. Termina com a namorada, quer se matar. É mandado embora do emprego, quer se matar. Acabou o mundo para essas pessoas. Por quê? Porque vinculam a paz de espírito com as circunstâncias ao seu redor. Quantos estão entendendo? Digo amém. Efésios 6,13 fala o seguinte: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha como é que é profundo isso. Primeira coisa que esse texto nos deixa bem claro: para que possais resistir no dia. Gente, o dia mau é bíblico. Todo mundo, a Bíblia não fala que você só vai ter dia bom, não. Vai ter dia mau, sim. Vai ter dia mau. Vai ter dia angustiante. Vai ter dias difíceis, dias de deserto. Vai ter dia mau. Mas quando você está revestido da armadura de Deus, quando você tem aqui o escudo da fé, para poder apagar todos os dados inflamados do inimigo, quando você tem o capacete da salvação, a sandália da preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, você resiste no dia mau, você passa inabalável, você vence tudo, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, você permanece inabalável. É esse o projeto de Deus para a tua vida, querido. O projeto de Deus não é te colocar numa bolha, para que
nada nem ninguém te toque, para que você não rale o teu joelhinho, para que você não arranque o tampão do dedão do pé. O projeto de Deus para você não é esse. Você está nesse mundo, você está sujeito aos vendavais da vida, você está sujeito às provações da vida, às dificuldades da vida. A vida não é fácil, querido, a vida não é fácil. Jesus não prometeu que Ele iria facilitar a vida para você. Se fosse assim, a bibliografia de Paulo seria totalmente diferente. Paulo escreveu todo o Novo Testamento. No entanto, ele fala assim, de naufrágio 3 vezes, já tive na voragem do mar, passei a noite inteira na voragem do mar, fui picado por serpentes, passei nudez, fome, fui apedrejado. Ele dá a bibliografia dele, você fala, cara, esse aí é o pior dos pecadores. Mas era Paulo. Então, querido, o que eu estou querendo deixar bem claro? Que Deus, Ele não está disposto a fazer com que você fique numa bolha, para que só coisas boas aconteçam na tua vida. Não! Mas Ele quer que o teu coração, que o teu espírito, que a tua alma estejam sim nessa bolha, numa bolha de paz, de alegria, mesmo que as coisas ao teu redor, as circunstâncias ao teu redor, que os ventos da vida possam estar te assolando, você tem a paz de espírito, sabendo que o teu Redentor vive, que você não pertence a essa terra, que você é cidadão dos céus. Isso é andar por fé, e não por aquilo que você vê. Tiago 1:2 fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Esse é o projeto de Deus para você, para que você seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. É esse o projeto. Deus, Ele está querendo te forjar, querido. Deus está querendo te lapidar. Deus está querendo que você se torne essa pessoa perfeita, íntegra e em nada deficiente. É esse o projeto de Deus para você. Agora, existe uma ferramenta para Ele te deixar assim. Sabe qual é, querido? Pergunta, fala assim: qual é, pastor? Aprendi isso com o pastor Marcelo. Pergunta para mim, Marcelo, fala assim: qual é, pastor? Provação. É a provação, querido. Deus usa a provação para nos deixar perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Fala amém. Escute, presta bastante atenção. O Charles falou algo. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão bem alta assim para eu ver, por favor. Olha que benção, glória a Deus. Então você está me falando que um dia você fez uma declaração pública falando o seguinte: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, que o Senhor seja o Senhor e o meu Salvador. Amém? Muito bem. Lá no Salmo 139, versículo 16, fala o seguinte:
os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, os olhos de Deus te viram quando você ainda nem tinha forma, lá no ventre materno. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Vamos entender esse versículo, querido. Salmo 139, 16. Que os olhos de Deus te viram quando você ainda era uma substância sem forma. Você era um feto lá no ventre materno. E tem gente que ainda defende o aborto, né? Enfim, você ainda era um feto. Os olhos de Deus já tinham te visto ali. E os olhos de Deus te viram, e Ele escreveu todos os seus dias, escrito e determinado, quando ainda nenhum deles havia. Deus escreveu os teus dias, querido. Deus tem a tua vida nas mãos dEle. Deus determinou cada momento, cada segundo da tua vida. Você tem que crer nisso. E aí está o desafio que eu falei lá no começo. Todo homem tem que crer nisso, querido. Isso aqui tem que tornar verdade no teu coração. Você tem que começar a acreditar que os teus dias foram escritos e determinados por Deus. Porque quando você entende isso, quando você deixa essa verdade fazer morada aqui no teu coração, se torna muito mais fácil viver pela fé. Estou passando por momentos difíceis. Não tem problema. Não tem problema. Deus permitiu que eu passasse por esses momentos difíceis. Ele quer forjar o meu caráter. Ele quer que eu me torne irrepreensível, em nada deficiente. Ele quer que eu me torne perfeito. É o projeto de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Não tem problema. Esse vendaval está fortalecendo o meu caráter. Esse urso, esse leão que eu estou enfrentando, Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um leão. Esse leão, esse urso, esse dia mau que está acontecendo na minha vida, sou um pastor de ovelhas. Poxa, por que que esse leão veio atacar justamente o meu rebanho, com tantos outros rebanhos aí? Por que que esse urso veio atacar justamente o meu rebanho? Eu sou servo de Deus, eu sou dizimista. Por que que vai tirar justamente a minha ovelha? Davi não fez isso. Porque os meus dias estão escritos por Deus. Se Deus permitiu que esse leão viesse aqui atacar a minha ovelha, eu vou enfrentar esse leão e eu vou vencer ele em nome de Jesus. Esse leão está me ensinando alguma coisa, esse urso está me preparando para alguma coisa, para um futuro Golias. Porque quando chegar a vez de Golias, eu vou olhar para aquele gigante, eu vou falar assim: quem que é esse anão, esse incircunciso desse filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Meu caráter já está preparado, a minha fé, a minha convicção de que Deus está comigo, está fortalecida. Então, queridos, quando vem os vendavais da vida, quando vem as tribulações, as provações da vida, pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando, pare de ficar abatido, deprimido, pare. É Deus que está trabalhando na tua vida, preparando o teu caráter, porque Ele quer algo melhor de você, Ele está querendo te forjar para algo maior. Pare de andar por aquilo que teus olhos veem. O reino espiritual é muito mais verdadeiro que o reino físico. Sabe,
A Bíblia fala que Deus nos deu a chave dos céus, e tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Cara, você tem uma chave nas mãos, poderosíssima, com o poder de ligar e desligar coisas aqui da terra. Agora, se você começar a andar por aquilo que os teus olhos veem, você vai ficar deitado numa cama, você vai ficar tomando remédio antidepressivo, você vai ficar murmurando, você vai ficar reclamando, você vai ficar com a alma angustiada, porque o mundo jaz no maligno, querido. O diabo levanta pessoas para falar mal de você, o diabo levanta pessoas para te acusar, o diabo levanta pessoas para querer te seduzir, sabe? Trapaças, decepções. Esse mundo é mau. Agora, você não precisa comprar as coisas que os outros fazem para você. Não. Se um cara te xinga, se um cara fala mal de você, se um cara te defama, você não precisa comprar isso. Você não precisa deixar com que essa malignidade entre no teu coração. Não, você não precisa. Você pode andar por fé e não por aquilo que os teus olhos veem. Quantos estão entendendo? Digo amém. Marcos 1. Esse eu quero que você abra. Marcos 1. Quem achou diz amém? Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha para mim. Atenção, carro Fiat Strada, né? Estacionado na garagem. Por favor, tire, querido. Você que é dono do carro, tire da garagem. Isso aí dá rolo. Ai, bonitão. Te amo, bonitão. Esse ursão, só ele mesmo. Que vergonha. Ai, Jesus. Foca aqui em mim. Presta atenção no que aconteceu. Jesus veio, nasceu de Maria, ficou, cresceu, aos 12 anos estava ensinando na sinagoga, não escutou voz nenhuma na sinagoga, estava lá, durante os seus 30 anos, ele passou, e a Bíblia fala que Deus não se pronunciou nenhuma vez a respeito de Jesus. Quando ele fez 30 anos, ele foi ser batizado por João Batista, e aí fala que ele desceu as águas, e foi batizado por João Batista. Quando ele foi batizado por João Batista, fala que o céu se rasgou, o Espírito Santo desceu como pomba, desceu sobre ele, e se ouviu uma voz. Não foi só Jesus que ouviu, não. Se ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Olha que benção. Esse foi um momento lindo. Jesus sendo enaltecido, aprovado por Deus, pelo Pai. Deus falou assim: ó, este é o meu filho querido, meu filho amado, que eu tenho prazer. Estou muito orgulhoso de você, Jesus. Cuticute, lindo do papai. Foi isso que Deus fez para Jesus naquela hora.
versículo 12. E logo depois que Deus falou assim: você é meu filho amado, cuti-cuti, o Espírito o impeliu para onde? O diabo impeliu Jesus para o deserto? Não, mas é o deserto, gente, é o deserto. Ele foi sendo tentado por Satanás, ele estava passando por fome, frio. No deserto é o seguinte: durante o dia faz 45 graus, durante o dia, e à noite vai para zero. Temperatura é frio, calor, fome, sede, frio, calor, fome, sede. Esse é o deserto. Mas calma aí, Deus acabou de falar: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E de presente, manda ele para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo, para estar com as feras no deserto. Esse é Jesus, querido. Passou fome, 40 dias, fome, sede. E nós, no nosso primeiro joelho ralado, nós já amaldiçoamos. Na primeira tribulaçãozinha que a gente passa, a gente já fala assim: Deus não me ama. Não, Deus não me ama. Não, Deus se esqueceu de mim. Não tem dinheiro para pagar esse boleto. Não, Deus esqueceu de mim. Esqueceu das suas promessas. Sabe, querido? Põe blackout aí para mim, fazendo favor. Obrigado. Sabe, querido, nós somos muito, assim, vulneráveis. Por isso que Davi falava assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu vejo hoje uma geração muito abalável. Nós ficamos abalados com coisas muito pequenas, com tribulações muito pequenas, achando que fomos esquecidos de Deus, que Deus se esqueceu da gente, porque nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de provação. Ei, para de andar por aquilo que você vê, para de olhar e reparar na força do vento. Esse vento aqui é só uma prova, porque quando você entrar no barco, o vento vai cessar em nome de Jesus. Deus só está te levando para o deserto, porque Ele quer provar o teu caráter, Ele quer forjar o teu caráter, Ele quer te preparar para que você seja perfeito, para que você seja íntegro, e para que você não seja em nada deficiente. Para Ele, para Deus, é muito mais importante você ser aprovado e morar com Ele por toda a eternidade, do que você viver uma vida de mar de rosas aqui nessa terra e ir para o inferno. Tudo que Ele faz por você é por amor. As tribulações que você passa é por amor, é o cuidado de Deus na tua vida, querido. Você tem que entender isso. Quando meu filho Davi, ele faz alguma coisa errada, gente, eu amo aquele menino, hein? Eu amo, não é pouco não. Mas quando ele faz alguma coisa errada, eu deixo ele de castigo. Eu não bato mais, porque se eu bater eu apanho, né? Antes eu batia, agora eu estou com medo. Então eu boto de castigo. Boto de castigo. Por quê? Porque eu preciso fazer ele entender alguns princípios da vida. E Deus é assim conosco, queridos. Deus precisa nos forjar, Deus precisa nos ensinar, Deus precisa tirar o nosso gosto por esse mundo, pelas paixões da riqueza. Então, de vez em quando vem desilusão, de vez em quando vem frustração, de vez em quando vem essas provações, mas nós temos que andar
não por aquilo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Posso ouvir um amém? Para finalizar, Paulo e Silas, eles passaram por muitas tribulações, levaram açoites, chicotadas, foram espancados e foram trancados no cárcere interior. No entanto, eles começaram a louvar, exaltar, orar, dar graças a Deus. Todo mundo conhece a passagem. Paulo e Silas, mesmo levando aqueles açoites, mesmo estando trancado no calabouço, com os pés e as mãos no tronco, com as costas inteiras cortadas, davam glórias e graças ao nome do Senhor. Sabe o que isso significa? O coração deles, a paz no coração deles não estava vinculada com a situação na qual eles estavam vivendo. É isso que eu quero incutir no teu coração. A tua paz interior não pode estar vinculada aos vendavais da vida. O último texto, 2 Coríntios 4, abra por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Somos abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pula para o versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são... Aleluia! Aleluia! Queridos, vou dar o meu testemunho aqui. Eu tenho recitado esse trecho da Bíblia para mim mesmo todos os dias. Todos os dias eu tenho pregado para mim, eu tenho vivido esse texto. Deus, eu não quero me atentar para as coisas que eu estou vendo, porque essas coisas que eu estou vendo são passageiras. Eu quero me atentar para as coisas que eu não vejo, porque elas são eternas. Essa minha leve e momentânea tribulação, ela produz para mim um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. É isso que eu tenho que crer, queridos. É assim que eu tenho vivido. Pastor Leonardo, você passa por tribulações, por provações, muitas, mas eu estou de pé, queridos, eu estou de pé, eu estou firme, porque eu estou caminhando por aquilo que eu creio, e eu creio nas promessas de Deus.
Eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou para mim, assim como falou para Pedro. Deus falou: Leonardo, vem, e eu estou indo. Eu estou andando no sobrenatural. Eu não estou olhando para as forças dos ventos. Tem vento sobre a minha vida? Um monte. Sabe aquele filme Twister? O Spielberg se baseou na minha vida para fazer aquele filme. Tem um monte de vento, mas e daí? Estou nem aí para o furacão que está ao meu redor. Eu quero caminhar por aquilo que eu creio, para a palavra de Deus. Deus falou: vem, Leonardo. Eu estou indo. Sabe, querido, não vincula a tua paz interior. Não deixa nada tirar o teu sono. Não deixa nada deixar os teus cabelos brancos. Né, Ricardo? Tamo junto, irmão. Sabe? Paz de espírito, convicção de que todos os teus dias já foram escritos e determinados por Deus. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado ao curso da tua vida. Côvado é 45 centímetros, do cotovelo até a ponta do dedo. Você não pode acrescentar isso aqui, ó, no curso da tua vida. Então, para que perder os cabelos? Para que perder a paz? Entenda num projeto maior que Deus está te lapidando, Deus está trabalhando em você. A aprovação é para que você seja aprovado, querido. Deus colocou Isaac ali na mesa. Abraão ia pegar o cutelo, ia matar o próprio filho em sacrifício. Aí Deus falou assim: não precisa fazer isso, porque agora eu sei que realmente você teme ao Senhor. Deus colocou Abraão à prova, e foi aprovado. Sabe, Deus, Ele nos coloca à prova. Deus colocou Pedro à prova, porque depois que Pedro entrou no barco, o vento se acalmou. Aquele vento servia para provar Pedro e a sua fé. Só que Pedro submergiu. Qual que foi a diferença? Ele olhou para o vento. Ele reparou na força das ondas, no vendaval, nas tribulações, nas provações. E ele parou de andar por fé e naufragou. Fique em pé em nome de Jesus. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Sabe, busque tesouros eternos em nome de Jesus na tua vida. Amém? Feche seus olhos. Equipe do louvor, venha para frente, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, a tua palavra foi semeada. Em nome de Jesus, Deus, eu clamo, Pai, que o Senhor possa estar gerando essa fé no coração de cada um de nós. Que esses versículos bíblicos saiam da nossa mente e façam morada no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Esses momentos difíceis vão passar. Não existe nenhuma noite tão grande que não venha o amanhecer. Toda noite tem um fim e logo brilha o sol. Então, em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor possa estar dando forças para cada um de nós, passar por esses momentos difíceis, talvez momentos financeiros, momentos profissionais, de saúde, em nome de Jesus, familiares.
Eu, em nome de Jesus, peço, Deus, nos dê forças para passar por essas tribulações com a cabeça erguida, sabendo que o nosso Redentor vive. Nós olhamos para os montes, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O nosso Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus nós cremos, Deus, que o Senhor nunca nos abandonou. Muito pelo contrário, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que o Senhor nos tem na palma das suas mãos. Toda vez que o Senhor olha para as suas mãos, o Senhor vê o nosso nome escrito nela. Como o Senhor poderia esquecer de nós, Deus? A tua palavra fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, mesmo assim o Senhor não se esqueceria de nós. Ah, Pai, ah, Deus, nós sabemos, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco no teu colo, Pai. Muito obrigado por essa convicção tremenda e maravilhosa de que a nossa vida está guardada em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, ainda que a figueira. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Glória a Deus. É hora de você adorar o Pai. Você vai ter um minutinho para você adorar. Abra a tua boca e comece a glorificar o Senhor. Deixar essa luta me matar. Esse Deus não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar, por mais pressão que venha, a situação, o controle ainda está nas mãos de Deus, querido. Calma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Ela vem pela manhã. Eu creio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Erga a tua mão pro céu e declare: Todavia me alegrarei.
aleluia. Eu quero profetizar que o amanhecer está chegando na tua vida em nome de Jesus. A alegria, ela vem pela manhã, em nome de Jesus. Não existe nenhuma noite tão grande que não chegue o dia que volte a brilhar o sol sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Equipe técnica, eu quero que solte o vídeo do batismo hoje. Você vai ter uma palhazinha do que aconteceu hoje nessa igreja. Meu Deus. Glória a Deus. Vai digerindo essa palavra, sabe, querido? Você precisa realmente acreditar nisso. Isso aí precisa ser verdade no teu coração. Sabe aqueles textos que a gente tem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, isso é verdade. Isso não é mentira, não. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá no Salmo 23, versículo 4, fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Escuta, a vara e o cajado de Deus te consolam. Não é que Ele te livra do vale da sombra da morte, Ele te consola, mesmo dentro do vale da sombra da morte. Deus, Ele não te tira da fornalha, Ele te livra na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus está com você sempre, em todos os momentos difíceis, em todas as tribulações, em todas as provações da tua vida. Deus está com você do teu lado, querido. Deixa essa verdade fazer morada no teu coração e comece a andar por fé e não por aquilo que você vê, em nome de Jesus. Amém? Cadê? Não tem o vídeo? Tô vendo nada. O glória. Estou de passagem aqui. E esse não é o o céu
Aleluia! Ai, Jesus. Só de assistir eu já tenho vontade de chorar de novo. Já chorei muito por hoje. Nós vamos ter a honra de ministrar a Santa Ceia, primeiro para os nossos batizandos. Glória a Deus, vai ser a primeira e última Santa Ceia deles do ano de 2020, né? Nós estamos fazendo a última Santa Ceia de 2020, e é um momento importante para que você realmente renove a tua aliança com Deus, para que você faça os votos de que vai estar com Ele para sempre, todos os dias da tua vida, amém? Queria convidar todos os pastores para vir aqui à frente. Nós vamos participar da Santa Ceia. Glória a Deus. Que dia incrível. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar todos os batizados que batizaram hoje. Todos os batizados venham aqui à frente. Todo mundo que batizou hoje. Faz uma fila aqui, virado para frente, por favor. Não, fique de frente para a igreja, para o altar. Todo mundo de frente para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda a tua mão para cá, querido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esses elementos. O pão que representa a tua carne moída, transpassada pelas nossas iniquidades. Em nome de Jesus, esse sangue, Pai, o suco de uva que representa o teu sangue vertido lá na cruz. Nós queremos consagrar, santificar cada elemento e que ele possa se transformar em vida no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, presta bastante atenção. Isso é algo muito sério, é muito importante isso, porque vocês vão estar fazendo parte do corpo, comendo o pão que representa carne de Cristo, bebendo do sangue de Jesus. E a partir desse momento que vocês fazem isso, vocês estão renovando a aliança que vocês têm com Deus, assim como vocês fizeram no batismo, decretando que morreram para o mundo e viveram para Deus. Toda vez que vocês participarem da ceia, vocês renovam essa aliança, anunciando a morte de Cristo, declarando publicamente: eu realmente entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e pelos meus pecados, para me redimir, para me salvar. Amém? Nós vamos agora servir para vocês primeiro. Pegue o pão, pegue o cálice. Dá um passo para trás, por favor, todo mundo. Toma ainda não, segura aí. Glória a Deus. Escute. Esse é um momento importante. E é um momento de família. Então eu quero que vocês segurem e vocês voltem para o lugar de vocês, porque vocês vão tomar essa primeira Santa Ceia de vocês junto com os pais de vocês, junto com a tua família, tá bom? Por favor, podem voltar. Eu sei que os pais estavam todos angustiados aí, querendo tomar junto com os filhos.
Agora a igreja, por favor, fique em pé, todo mundo que for participar, venha, pegue os seus elementos. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Escute, assim que você for pegando, você pode juntar com um irmão, ou com o teu discipulador, ou com o teu parente. Se você preferir ficar sozinho na tua cadeira, fique à vontade. Ore, converse com o teu Deus, renove os seus votos de aliança em nome de Jesus. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
Você que foi terminando, vá para o teu lugar, por favor. Se assente. Nós temos mais um videozinho de 1 minuto, rapidinho, para que você veja. Glória a Deus. Glória a Deus. Apague a luz, por favor. Se você puder sentar, por favor. É rapidinho. Amém? Escuta, jovens, nós estamos com um projeto lindo, chama Elements. São várias tribos, são 4: ar, fogo, água e terra. E está sendo demais, gente, você não pode ficar de fora, está sendo muito gostoso. Nós temos reuniões na quarta-feira, lá na casa do pastor Marcelo. Nós vamos ter a reunião aqui no sábado, final de ano, comemoração, enfim, por favor não fique de fora, está muito gostoso. Posso ouvir um amém? Segundo recado, passa o outro vídeo para mim, por favor. Tá no jeito aí? Esse é o evangelismo que o pessoal estava fazendo. Uma das provas dos elementos. Vocês são muito importantes. Saíram nas Jesus, ruas. não esqueçam disso nunca. Jesus que mandou a gente aqui, viu? Pode ter certeza disso. Fica com Deus. Eu também amo ele e amo você. Eu amo todo mundo. Deus ajuda nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é a igreja sendo igreja, amém? Levando comida ao necessitado, orando pelos doentes. Então, querido, não fica de fora não, em nome de Jesus. No dia 12, sábado que vem, nós temos 2 coisas importantes. Vai ter o bazar beneficente, que a verba arrecadada nós vamos dar para as missões, para o pessoal da África. 2 coisas importantíssimas: doe aquilo que você não está usando, roupas, sapatos, sandálias e tudo mais, doe. E no dia 12 nós estaremos fazendo bazar aqui na igreja, coisas que já foram doadas, baratinhas, que vai te ajudar e ajudar outras pessoas também. Dia 12, sábado, amém? Que hora que vai ser mesmo? A partir das 9, 8, a partir das 8 horas da manhã, no dia 12, sábado. À noite, vai ter a gravação do pessoal do 3 em 1, a banda aqui da nossa igreja. Gente, vai vir, cadê? Vocês passaram aí? Tá aí? Tá então solta aí. Dá uma olhada nisso aí, ó. Três em 1. Participação do Douglas Siqueira, Mateus Brito, Então me achegarei, então me achegarei, então me achegarei. Glória a Deus. Glória. Cara, vai ser fantástico. Dia 12,
Vem o Matheus Brito, pessoal. Gente, eu não sei se eu convido vocês, mas eu falei pro Tiago, não vou convidar esse povo da igreja não, vai lotar. Vem um monte de gente de fora, enfim, vão fazer uma decoração aqui no palco, vai ser top das galáxias. Dia 12, sábado. Então eu não sei se eu quero que você venha, ou se eu quero que você não venha, por causa da aglomeração. Mas o trem vai ferver aqui, vai ser uma benção. Amém? Vamos ficar em pé. Ok. Nós temos um encontro dia 8 a 10 de janeiro. Se você não fez o encontro ainda, faça o encontro, que ele é tremendo. Amém? O apóstolo Mauri foi para Monte Aprazível, né? Monte Azul. Foi para Monte Azul, ungiu um evangelista lá, e está uma benção em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as tuas mãos, em posição de receber, que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse dia lindo, Pai, por essa igreja maravilhosa, pela tua palavra, pelo mover do teu espírito, pelos jovens, pela vida do Vitor, do Leozinho, o pessoal que editou o vídeo. Muito obrigado, Deus, por cada pilar, por cada ferramenta que o Senhor tem levantado na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, cada pessoa que está com a mão estendida, Pai, vieram aqui e te ofereceram o culto, ofereceram um aroma suave às tuas narinas. Por isso, em nome de Jesus, Deus, o Senhor é aquele Deus que não despede ninguém de mãos abanando. Em nome de Jesus, a tua palavra fala: se um filho te pedir pão, a gente não vai dar uma cobra. Se te pedir alguma coisa, a gente não vai dar uma serpente, um escorpião. Quanto mais o nosso Deus nos dará boas coisas àqueles que o pedirem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando as suas bênçãos sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada emprego, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua noiva, abençoo a igreja do Deus vivo, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, cheia de vitória em nome de Jesus. Ande por fé, não atentando nós nas coisas que se veem. Aleluia, glória a Deus. Boa semana a todos.